Olá, bom dia, bom dia. Começando mais um projeto 626, nosso encontro matinal, nossa live diária. É de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, para essa troca de energias, para este caminho de duas vias, como eu digo todas as manhãs, não é? Eu te energizo, você me energiza, e nós vamos aqui trocando esta energia tão importante, né, para mudarmos, motivarmos o nosso dia. Psicanalista Joel Fernando, muito bom dia para você. Fernanda, muito bom dia para você também, tá bom? Estou coçando meu olho, parece que eu estou com um cisquinho no olho aqui, não sei o que é, não é? E sempre que tem um cisquinho no olho, parece que é um elefante que está no olho da gente, né? Bom, vamos lá. Você sabe que às vezes, vamos propor o assunto para discussão, e se você quiser participar comigo, com perguntas, com a sua opinião, é muito importante. Às vezes nós nos desentendemos com algumas pessoas exatamente porque não compreendemos, não entendemos suas necessidades, não sabemos escutar. Então eu quero propor para você a seguinte reflexão: como está a minha escuta? Como eu estou escutando? Como eu estou prestando atenção no outro a fim de compreender, não é, os nossos desentendimentos, as nossas brigas? Como está a sua escuta? Da Termoda Feminina também entrou, muito bom dia para você. Bem, quiser mandar um aviãozinho, né, para os amigos, para os parentes, para os grupos, enfim, das quais você participa, para vir com a gente, para falarmos a respeito deste assunto importante. Às vezes não nos comunicamos direito, às vezes não nos expressamos direito, não falamos direito sobre nossas reais necessidades, sentimentos, e às vezes não compreendemos, não escutamos o clamor, não escutamos o outro para compreender a sua necessidade. E acabamos por fazer uma devolutiva, por devolver a este outro algum conteúdo da minha necessidade, daquilo que eu penso sobre aquele fato, a determinada situação, de acordo com a minha necessidade, abrindo-se uma lacuna, abrindo-se um abismo entre as duas pessoas. É sobre isso que pretendemos falar hoje, como nos comportarmos, como prestarmos atenção neste diálogo e tudo a partir da minha escuta. Como é que eu estou escutando? Cláudio Maia, bom dia. Bem, eu quero lembrar que para a psicanálise, um dos elementos fundamentais da psicanálise é exatamente a escuta. Então, um bom psicanalista tem que aprender a escutar, o bom psicanalista tem que aprender a prestar atenção, a ter uma atenção flutuante para captar esta necessidade, o significado, os significantes do nosso paciente, do nosso analisando. Mas no dia a dia, como é que isso se aplica? Como é que isso funciona para que a nossa relação interpessoal, para que esta relação entre marido e mulher, pais e filhos, amigos, ele funcione adequadamente, não é? Pedro, bom dia, Pedro, grande abraço para você. Bom, então vamos falar sobre isto, sobre como anda a sua escuta, tá bom? Bem, vamos começar então por um conceito fundamental, muito básico, muito elementar, que é a empatia. Empatia, nós temos que aprender a desenvolver a empatia antes de tentar resolver a questão do outro que nos procura, que nos propõe, que nos pede algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio. Então, a empatia. E o que é empatia? Empatia, no popular, é o seguinte: colocar-se no lugar do outro. Não é simplesmente colocar-se no lugar do outro para compreender, para ajudar a este outro. A empatia, nós poderíamos trazer aqui muitos conceitos de empatia, mas quando estamos conversando, quando estamos dialogando, quando estamos escutando o outro, não num trabalho profissional, como numa clínica, por exemplo, de psicologia, de psicanálise ou de psiquiatria, não importa, mas quando estamos num diálogo no dia a dia. A empatia vem antes de tentar resolver o problema do outro, antes de tentar dar uma resposta a esse outro, antes de tentar dar um conselho a esse outro, nós temos que procurar sentir através, dos neurônios espelhos. Eu posso me aprofundar nisso, um pouco de neurociência, evidentemente, numas próximas lives, mas fazer com que os neurônios espelhos se interconectem para entender este pensar do outro, aquilo que ele está falando,
tentar compreender o sentimento do outro, para assim depois, dentro da expectativa deste outro, da necessidade deste outro, tentar ajudá-lo. Porque às vezes nós nos acostumamos a ver assim, para com isso, não se preocupe com isso, isso não é nada. Como, por exemplo, quando alguém vive um luto, não é? Você vai esquecer, tenta esquecer, a vida é assim mesmo, é a naturalidade da vida, os mais velhos vão morrendo e nós vamos ficando, perdeu o emprego, bola para frente, você vai arrumar outro, brigou com a namorada, fique tranquilo, quantas e quantas mulheres, quantos homens tem por aí? Não é este o sentimento e não são estas as necessidades deste outro neste momento. No caso do luto, por exemplo, claro que é preciso vivenciá-lo, claro que é preciso viver intensamente as 5 fases do luto a fim de poder superá-lo. Então, às vezes, nós, interlocutores, o emissor e o receptor, acabamos por falar sem sermos empáticos, a dar conselhos sem sermos empáticos, porque falamos aquilo que pensamos de acordo com os nossos valores, com as nossas crenças, sem tentar nos colocarmos de fato para compreender aquela demanda deste nosso interlocutor. Portanto, às vezes deixamos de ser empáticos. Essa empatia é procurar pensar como ele pensa, sentir o que ele sente, a fim de identificar esse seu sentimento e, por consequência, a sua necessidade. Então, eu não estaria escutando direito, estaria apenas ouvindo, não é? Escutar, como eu disse, não é apenas ouvir, assim como ver não é enxergar. Vou dar um exemplo aqui, o copo d'água. Você está ouvindo esse barulho aqui do copo batendo no vidro. Se eu pegar a caneta, você ouve o barulho da caneta caindo sobre a mesa. Escutar é diferente de apenas ouvir. Escutar é procurar entender, é procurar compreender aquilo que não está sendo dito. É o que está por trás das palavras, por trás das emoções, por trás daqueles sentimentos, né? Buscando a causa. Então, escutar é muito mais profundo do que apenas ouvir. Ouvir é inerente. Nós estamos aqui, eu ouço o caminhão passar na rua, eu ouço o passarinho cantar lá fora, o cachorro latir, o gato miar, enfim, eu ouço qualquer barulho, qualquer som, porque eu não sou surdo, mas escutar não. É apreender aquilo que realmente interessa, aprender, guardar, segurar, aplicar, utilizar, valer-me daquilo que realmente é importante naquele discurso. Então, isto é escutar o outro, assim como ver é inerente. Nós olhamos e vemos milhares de coisas todos os dias, mas o que é que eu estou enxergando de fato? Então, quando eu escuto, uma escuta apurada através desse movimento empático, eu consigo identificar, eu consigo enxergar a necessidade deste outro. E eu desço desse pedestal para realmente acolhê-lo, caso este seja o meu desejo, de acolher, de estar com este outro, de contribuir, de auxiliar este outro. Na verdade, nós às vezes, por este mundo, essa correria, a contemporaneidade nos transforma em pessoas egoístas, em pessoas egocêntricas, pessoas arrogantes, pessoas vaidosas, onde aparentemente o mundo só existe em função de mim mesmo, não é? E não estamos muito preocupados com o outro. E é isso que prejudica as relações interpessoais, que prejudica as relações laborais e relações familiares e amorosas também. E nós achamos que o outro tem a obrigação de pensar o que eu estou pensando, de sentir o que eu estou sentindo e por isso de prover aquilo que eu estou necessitando. E não é assim. Não é simplesmente assim, não é? Nós somos seres unos, já falei aqui diversas vezes, a individualidade e, portanto, temos que prestar atenção, compreender que o outro também é assim. Eu tenho meus sentimentos que são só meus, minhas necessidades que são só minhas e o outro também é assim. E é por isso que nós temos que nos conscientizarmos que eu preciso desenvolver uma escuta. Como é que eu estou escutando este outro? Por que é que eu estou brigando? Por que é que no ambiente laboral as pessoas brigam comigo? Por que é que na minha casa as pessoas não me entendem? Por que é que no círculo de amigos eu fico sempre isolado? Ora, será que o problema está com os outros? Ou eu não estou sabendo escutar o meu interlocutor, não é? O outro que está convivendo comigo. Neto, bom dia. Zilamat, bom dia. Bem,
eu preciso então, a escutar o outro, ter predisposição. Predisposição não é apenas a disposição. Sabe quando você encontra uma pessoa? Oi, eu vou lá, o Narciso quer falar com você um pouquinho. Sim, pode falar. Pode falar. Sabe? Fale que eu estou com pressa, eu estou atrasado, vou chegar atrasado, vou perder o ônibus, ou vou chegar atrasado do trabalho. Fale. O que é? Isso não é predisposição, isso é disposição, não é? O cara falou, terminou de falar, eu vou embora e não me lembro de mais nada. Predisposição é, pois não, eu posso ajudar, o que é que está sentindo, em que eu posso contribuir com você, tal. É ter a predisposição, que vem antes da disposição. Eu posso estar disposto, mas não predisposto a escutar este outro. Escutar significa, ele envolve um mais amplo contexto de ouvir, de escutar, de compreender, de entender, de transformar esse sentimento para compreender a necessidade do outro e aí sim querer compreender, querer enxergar exatamente e não apenas ver. Se eu procuro ter a predisposição, aprendo a escutar, eu vou desenvolver também um sentimento de compaixão. Sentimento de compaixão é compreender aquela dor, aquele sentimento expressado através do discurso do outro. Não é? Meu amigo está falando, minha esposa está falando, o meu colega de trabalho está falando, eu consigo compreender aquele discurso, entender através da compaixão, ou seja, olha a empatia de novo aparecendo aqui. Eu consigo até colocar-me no lugar do outro, sentir o que ele está sentindo. Colocar-me no lugar do outro não é assumir esse papel do outro, porque se eu coloco-me lá, assumo aquele lugar, exatamente aquele lugar, eu passarei a sentir exatamente o que ele está sentindo e ficarei também inerte. Mas procurar a compaixão é compreender realmente as suas causas, as origens de suas dores e assim por diante. E aí eu vou, então, exercer o papel, depois da compaixão, da compreensão, da compaixão, a doação. Eu vou doar algo de mim, a escuta, o abraço, doar algo que realmente pode ser tangível ou não para este outro, para atender a sua expectativa, para atender a sua necessidade. Tudo isso, meu querido, minha querida, para você que está chegando agora, estou falando sobre a escuta. Como é que está a minha escuta? Como é que eu estou escutando? Como é que eu estou compreendendo este outro? Então, a escuta é muito importante, não é? Às vezes, essa outra pessoa não está precisando de um objeto, precisando de dinheiro, precisando de coisas, mas ela apenas quer ser ouvida, ela apenas quer ser acolhida, ela apenas quer ser abraçada, compreendida. Só quer uma pessoa para escutá-la, uma pessoa para compreendê-la. Ela não está precisando de bens materiais, de nada disso. Ela só quer ser compreendida. Mas nós, diante de nossa arrogância, de nossa sapiência, já queremos dar alguns conselhos. Não faça isso, porque tal, isso está errado. Talvez se você viesse por este caminho e assim por diante, não é? Então, nós temos que evitar aquela tentação de dar respostas inoportunas, de dar conselhos que não vão resolver o problema daquela pessoa. Devemos, portanto, segurar este impulso. Nós devemos nos contermos diante desta vontade que temos de nos mostrarmos capazes, nos mostrarmos superiores às questões egóicas. Isso acontece muito. Escutar o outro vai muito, muito, muito além de apenas ouvir este outro, ou de querer imediatamente retribuir ou dar alguma coisa ou dar algum conselho para este outro. Não é disso que ele precisa às vezes, não é? Sidionel, muito bom dia. Gervásio, também muito bom dia para você. Então nós temos que nos controlarmos diante deste discurso do outro. Controlar nossa impulsividade, o nosso desejo de mostrar que sabemos, o nosso desejo de mostrar que somos maiores, o nosso desejo de dizer assim, se é comigo eu resolvo isso rapidamente. É muito fácil resolver essa questão. Não, para de fazer isso, faz assim, assim, assim. Ora, a pessoa sabe, o mundo sabe.
é que não consegue realmente sair daquele lugar, não consegue realmente entender sobre aqueles caminhos, sobre aquelas dificuldades. E por isso ele está naquele lugar, não é? Então, nos controlarmos diante desse outro, nossa impulsividade, só para mostrarmos que sabemos daquilo, que sabemos de alguma coisa, que entendemos sobre aquilo, porque qual é a minha necessidade se eu me torno esta pessoa prepotente, essa pessoa vaidosa, enfim, egoicamente falando, que quero me aparecer diante desse outro só para que ele imagine que eu tenho a solução para todos os problemas. E não temos, ninguém tem. Ninguém tem a solução para todos os problemas, não é? Então eu preciso doar-me mais para este outro, estar mais à disposição deste outro, a fim de escutar este outro. Como é que anda a minha escuta? Será que eu estou sabendo escutar? Será que eu estou sabendo compreender este outro? Ricardo Lourenço, também muito bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente nesse momento, não é? Então, esta escuta, quando eu aprendo a controlar, quando eu aprendo a me doar a este outro, não significa dar tudo de mim, mas doar o meu tempo com predisposição para acolhê-lo, para abraçá-lo, para compreendê-lo, não é? Estamos falando aqui de uma comunicação empática, da escuta empática, não é? É sobre isso que estamos falando, a fim de compreender para atender a esta sua necessidade então momentânea, naquele momento, o que é que este outro está precisando, o que é que ele está tentando me dizer, de que maneira ele está sendo acometido por isso ou por aquilo. Então, como é que eu estou escutando? Como é que eu estou reagindo a isso? De que maneira estou decodificando, digamos assim, este sentimento, esta necessidade deste outro? Se eu não desenvolver essas habilidades, se eu não prestar atenção nisso, a nossa relação interpessoal sempre estará prejudicada. Porque eu sempre vou querer colocar-me à frente deste outro. Questões egóicas, questões de vaidade, de arrogância, prepotência, assim por diante. Então, se eu não prestar atenção neste outro, lembremos-nos que, eu já trouxe aqui várias vezes, é bom repetir, somos seres gregários, seres interdependentes, vivemos em sociedade. E só por isso nós somos seres interdependentes. Então, tudo aquilo do que eu preciso para sobreviver, para trabalhar, enfim, para estar nessa vida, o outro também precisa. Sentimentos e necessidades também. Não há como atender a todos os meus desejos sem que eu partilhe, compartilhe, sem que eu me coloque como instrumento para atender essa necessidade e compreender o sentimento do outro também. E as comunicações, as relações interpessoais, elas são abaladas, elas são prejudicadas exatamente por esta indiferença de uns, achando que o que importa apenas é aquilo que eu sinto, o que importa apenas é aquilo que eu preciso, e o outro que se dane, e o outro que se lasque. Não é assim que funciona uma sociedade ordeira. Ou melhor, vamos trazer isso no plano pessoal. Não é assim que vai funcionar dentro da minha família, não é assim que vai funcionar no meu círculo de amizades, de amigos, não é assim que vai funcionar naquele ambiente que eu estou pertencido, naquele ambiente que eu trabalho. Então nós temos que entender, compreender isso muito claramente, né? Maria Henrique, bom dia. E isso não é ser bonzinho, é ser prático. Claro, Maria Henrique, exatamente isso. Não se trata de ser bonzinho, palhaço do outro. É a praticidade. Nós temos que entender isso. Tudo que eu preciso vem do outro, o que o outro precisa vem de mim ou de outro também. Então temos que compreender. Bom dia, Roberval. Como é que vai? Tudo bem? Bem, então, esta relação interpessoal, este ambiente, onde quer que estejamos inseridos, nós precisamos desenvolver esta habilidade de escutar, aprender a falar, aprender a nos expressarmos, aprender a usar as palavras adequadas a fim de não magoar, não ferir este outro. Nós, às vezes, temos essa necessidade de sermos brutos, de sermos violentos, de sermos ríspidos, às vezes, a fim de ter a certeza que o outro compreendeu. Eu levo o tom de voz, por exemplo, tem que ser assim porque eu já te falei, compreendeu? O outro, temeroso, com medo, receoso, vai dizer, sim, compreendi. Aí você sai pensando assim, eu saio pensando, tá vendo só? Quem manda sou eu. Não existe essa, não é? Não tem essa. Como é que eu estou escutando este outro? Escutar este outro inclui, inclusive, o silêncio dele. O silêncio desta outra pessoa, que diz muito.
Às vezes eu valho-me de comunicação de formas violentas e este outro pode sentir-se amedrontado, magoado, acuado, arredio e tende a fugir e tende a se aproximar de pessoas que tenham uma empatia, que saibam escutar, que saibam fazer devolutivas pertinentes de acordo com aquela situação, não é? É a sobrevivência, é a sociedade, como disse o Mário Henrique. Isso não é ser bonzinho, é ser muito prático. Claro, além de inteligente, entendendo que tudo aquilo que eu dou acaba voltando. É o efeito ação-reação, o efeito bumerangue. Se eu estou energizado de coisas boas, eu emanarei isso no ambiente. Se eu estou carregado de coisas ruins, emanarei isso no ambiente. E se eu estou pertencido, estou nesse ambiente, é claro que isso vai me afetar também. Nós já falamos aqui diversas vezes do efeito ação-reação. É aquilo que eu dou início, eu atiro um bumerangue, não é? E se ele vai retornar exatamente com aquilo que eu atirei. Se eu chego no ambiente e emano bom dia, ótimo dia para todos vocês, hoje será maravilhoso, que Deus esteja conosco, e aquele ambiente, aquela fala gostosa, eu vou contagiar esse ambiente com essa energia. E evidentemente a contra-reação, a reação deles vai me afetar também, que será energeticamente positiva. E o contrário é verdadeiro. Meu querido, minha querida, como é que está a sua escuta? Qual é a sua predisposição para ter a compaixão, para compreender e para não ficar simplesmente dando palpite na vida do outro, mas fazendo devolutivas pertinentes a esta vida do outro, não é? Imagine uma pessoa, repito, chorosa, que lamenta a perda de um ente querido, passando por um momento de luto profundo, só vai dizer, não, fique tranquilo, isso passa, é assim mesmo, todo mundo morre, papapá. Não, isso é equivocado. As pessoas têm que sentir o luto, elas precisam vivenciar esse luto, o luto da morte, o luto da perda do emprego, o luto de uma separação, o luto, nós precisamos vivenciar esse luto, são 5 fases. Então não é aquilo que eu acho, não é o que eu acho, mas o sentimento da pessoa, a necessidade daquela pessoa. Eu estou pronto para atender isso? Eu estou pronto para acolher? Estou pronto para abraçar? Estou pronto para ajudar? Ou quero meter o dedo com meus conselhos a partir de meus valores, de minhas crenças? É bom refletirmos sobre isso. No mundo moderno, o corre-corre do dia a dia, eu repito que nós apenas falamos às vezes assim, ô Narciso, posso falar com você? Sabe aquela história? Pode falar. Viu? Rapidinho, porque eu estou com pressa, que eu tenho uma reunião agora, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que pegar um avião. É bem rapidinho. O que é mesmo? Você vai só ouvir, você não vai escutar o que a pessoa vai falar. Vai apenas ouvir para tentar ser elegante, para tentar ser educado, para tentar ser cortês, mas não está fazendo um movimento empático, da compaixão, da compreensão, para tentar entender o sentimento e a necessidade dessa pessoa. Então, sem esses elementos, não haveremos de estabelecer ótimas relações interpessoais e relações duradouras, bem longevas e sólidas, cristalizadas, pétreas, de forma que ambos naquela relação, se for uma relação amorosa, sintam a confiança mútua, o esteio sólido de ambos os lados, que aquela relação realmente é sólida, eu estou bem acolhido e posso acolher, porque eu acolho bem. Eu estou compreendido porque eu compreendo, sou amado porque eu amo, né? Sei que sou amplamente abraçado porque eu abraço também. É assim que funciona. Sem esses elementos, as relações tendem a não funcionar a contento. Sempre um ou outro se sentirá ferido, se sentirá carente desse acolhimento, desta escuta. Como é que eu estou escutando esse outro? Como é que eu estou acolhendo este outro? Compreendendo este outro? Abraçando este outro? Doando-me para este outro a fim de atender, de compreender primeiro o seu sentimento e depois atender a sua necessidade, né? Então, outro grande erro nosso é tentar adivinhar o que o outro precisa. Este é um grande erro nosso, né? Você está precisando disso, viu? Faz aquilo que vai dar certo, pode pegar esse negócio aqui, fazer assim, tudo vai ser resolvido, tal. Para mim,
Para mim isso deu certo. Para você isso deu certo, mas e para o outro? Realidade diferente, sentimento diferente, vida diferente, cultura diferente, valores diferentes, crenças diferentes. Como é que isso que deu certo para mim vai dar certo para ele? Nem sempre. Para mim a comida pode ficar gostosa carregada de pimenta mexicana. Para você não pode nem ver pimenta na frente, porque vai dar diarreia, vai dar dor de estômago, enfim e tal. Então não adianta querer dizer, pô, bota uma pimentinha aí que vai ficar legal pra caramba, acredita em mim, tem experiência e tal. Para de falar bobagem. Se eu não compreender o sentimento e necessidade deste outro, eu não tenho como aconselhar, ou como orientar, ou como ditar o que será bom para ele. É só ele que sabe. É só este outro que sabe do seu sentimento e da sua necessidade. E uma escuta apurada, predisposição, vai possibilitar-me compreender isso através desse movimento empático. Compreende, meu querido e minha querida, a importância de desenvolvermos esta escuta a fim de compreendermos este outro sem querer dar pitacos, sem querer, com achismo, mudar a vida desse outro, porque o outro não vai mudar. O outro é o que é. Não adianta querer assim, é muito comum, né? Não deu certo porque eu queria que fosse assim, assim, assim. Não, comigo só se for assim, 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 papapá. Ok, você tem uma empresa, você tem uma predisposição para que seja assim, você vai atrair pessoas que pensem igual, não é? Mas eu querer, podia ter dado certo, mas ele gosta disso e eu não gosto. Mas ela pensa nisso e eu não penso. Ora, nós não vamos mudar este outro, nós vamos nos moldarmos. Nós vamos dialogar, nós vamos conversar, nós vamos nos entendermos, cada um sendo um pouco mais flexível e tal, a fim de encontrar esse equilíbrio. Não adianta, então, eu tentar adivinhar o que o outro precisa, porque eu estarei sempre falando sobre o que eu penso, sobre minha necessidade, sobre os meus sentimentos, se eu tentar fazer esse tipo de evolutivo, tá bom? Não julgar, enfim, e não decidir por minhas necessidades. Isso é sobre isso que temos que compreender para desenvolvermos esta escuta. E não estou falando aqui de profissionais da mente, não é isso. No dia a dia. Nossa, mas como parece complicado. Numa simples conversa, Narciso. É claro que durante uma live, tudo o que eu disse hoje parece complicado demais. Mas nós vamos desenvolvendo essa habilidade no dia a dia. Nós vamos aprendendo a nos comunicarmos, aprendendo que aquilo que o outro sente não é necessariamente o que eu estou sentindo, mas é muito particular, é muito uno, é muito dele. E de que maneira estou lidando com isso, se eu estou não compreendendo ou se eu estou desdenhando este sentimento deste outro, porque eu acredito que não tem nenhuma importância. Ok, meu querido, minha querida? Então que aprendamos a desenvolver, Célio Loureiro, bom dia, a escuta. Escutar através desse movimento empático, através da compreensão de que eu posso ter superado muitas questões da minha vida, eu posso ter caminhado por pedras, enfim, por situações difíceis e que esse outro está iniciando sua caminhada. Portanto, não adianta eu querer valer-me da minha experiência, do meu jeito de superar aquilo e dizer para o outro, faça assim, 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 não vai funcionar. É esta empatia que eu digo, é compreender suas limitações, suas habilidades, compreender suas necessidades através da escuta, onde ele vai trazer esse seu sentimento. Ok, meu querido e minha querida? Então fica a pergunta, como é que está a minha escuta? Como é que está a minha empatia? De que maneira eu estou predisposto a compreender esse outro, tá bom? Mitchman, muito bom dia para você. Bom, meu querido, minha querida, que seu dia seja maravilhoso, que seu dia seja produtivo, que aprendamos então cada vez mais a nos fortalecermos através dessas relações interpessoais, da relação com o outro, na relação amorosa, na relação laboral, na relação da amizade, enfim, em todas estas relações interpessoais que temos aí com a sociedade, tá bom? Grande beijo para você e ótimo dia!